Oi, para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo de Souza e no vídeo de hoje eu vou trazer para você o resumo de geografia sobre a primeira revolução industrial. Sim, porque na verdade são três, só que eu não quis trazer as três no mesmo vídeo por conta de que é muito conteúdo e eu não quero confundir a sua cabeça. Isso não é legal, não é mesmo? Bom, a Revolução Industrial ela vai ter início no século XVIII, né? Mais precisamente na Inglaterra. E, bom, ela é responsável por diversas mudanças, tanto na produção do espaço como na organização territorial dele. E, bom, é marcada principalmente pela invenção da máquina a vapor no ano de 1769, né? E não só isso, também há mudanças na questão urbana, que eu vou até me aprofundar mais nisso mais à frente. E aí, para que você possa entender logo assim de cara mesmo, o que acontecia era que antes você tinha uma única pessoa que tinha conhecimento de todo o processo de produção, desde a criação da ovelha, da retirada da lã, até mesmo o final que seria o tecido propriamente dito, pronto e acabado. Então, o que acontece depois é que sempre tem um espertinho, né? E esse espertinho burguês, mais especificamente, pensou o quê? Não, eu vou juntar, pegar esses artesãos, pegar essas pessoas que conhecem todo o processo de produção, vou juntar, que é o que você tem aí a concentração de trabalhadores, né? Vou juntar, vou pagar um salário a eles e eles vão produzir para mim. E quem vai ter o controle de toda essa produção sou eu. Eu vou especificar o trabalho para cada um, eles não vão mais ter o conhecimento de todo o processo de produção, e sim apenas de um pequeno processo especializado, o que vai fazer com que se tenha uma dependência, porque pensa comigo, se um operário não tecer a lã, eu não sei qual é o outro processo após tecer a lã, porque não tenho conhecimento do processo de produção. Mas bom, depois de tecer a lã, provavelmente tem que ser feita outra coisa. Essa outra coisa já seria feita por outra pessoa. E essa outra pessoa não vai ter como fazer se o operário... Vai deixar ele... Além, já é virada do ano, meu Deus do céu. Pra quem não sabe, eu tô gravando o vídeo no dia 31 de dezembro de 2019. Ou seja, enquanto muitos estão aí nas festas, eu estou aqui gravando o vídeo pra você. Mas isso não vem ao caso. Só porque eu até me assustei com esses fogos. Imagina os bichinhos, né? Então, não soltem fogos, minha gente, por favor. Não é o caso daqui, né? Na minha rua. Bom, mas depois dessa distração rápida, como eu estava falando, eu acho que você já entendeu. Se um não faz a sua parte, o outro também não tem como fazer a sua. Ou seja, então você tem aí uma dependência entre eles. E o controle, claro, é feito por aquele proprietário daquela fábrica. Sim, porque isso vai configurar o que a gente chama de fábrica, né? E aí, assim, eu falei um espertinho, mas claro que não era só um. Na verdade, eram vários, né? Sempre aquelas pessoas que detinham um poder aquisitivo e que podiam montar essas fábricas, comprar maquinários, porque o que é que acontecia? Com o lucro que era obtido, inclusive muito grande nessas fábricas, você tinha ali a acumulação do capital e também o dono poderia investir em novos maquinários, novas formas e técnicas de produção e por aí vai. Ou seja, cada vez mais se especializando e lucrando em cima dos escravos operários, né? Não eram escravos, mas entre aspas, porque era em cima do trabalho deles, era e ainda é até hoje, né? Que se lucra. Então, bom, não eram escravos propriamente dito, mas explorados e continuam sendo até hoje. E aí, assim, só enfatizando, né, a locomotiva a vapor e o navio revolucionaram os meios de transporte daquela época. Por quê? Agora, com a melhoria do meio de transporte, eu vou poder escoar minha produção, eu vou até mesmo poder chegar em locais que antes eu não chegava, e agora eu vou poder chegar, inclusive com mais eficiência, mais rapidez. Então, assim, realmente foi uma forma de revolucionar a produção, né? E não só a produção, mas nem a produção, mas a distribuição e o escoamento dessa produção. E aí, assim, como tá dando para perceber, eu acredito eu, né? A Revolução Industrial, ela proporcionou um expressivo aumento e crescimento do capitalismo. Por quê? Você tinha ali formas de extrair o lucro
dar o mais alto lucro possível, porque você tinha condições de trabalho péssimas, precárias, você tinha grandes jornadas de trabalho, você tinha trabalho infantil, inclusive, ou seja, eu pagava muito pouco ao meu trabalhador e extrair o máximo dele, o maior lucro possível que ele e a sua produção e o seu trabalho poderiam me dar, né? Então era isso que acontecia. Não só isso, como você também teve a expansão, os seus produtos poderiam chegar muito mais longe, como eu disse, com a questão dos navios, ou seja, os meios de transporte, né, que se ampliaram, como eu falei anteriormente. Então, proporcionou esse aumento do capitalismo. E aí, assim, você pode se perguntar, mas Leonardo, por que esse povo se sujeitava a trabalhar nessas condições e tudo mais? E a gente tá o seguinte, tá aquele velho ditado. Se você não quer, tem quem queira. E assim era naquele tempo. Se você não queria, tinha quem quisesse. Porque nas cidades elas estavam lotadas, tinha muita gente. Então era muita mão de obra barata. E então é isso. Basicamente tinha que se sujeitar. Porque se você não quisesse, outra pessoa ocupava o seu posto. Devido à grande concentração de pessoas nas cidades, né? Mas aí, assim, claro que tudo tem um porquê, né? E por que tinha tantas pessoas assim na cidade? Porque elas estavam inchadas com algumas expressões que a gente vê. Alguns livros didáticos, eles trazem que a Revolução Industrial causou também uma revolução agrícola. Isso mesmo, no campo. Porque você tinha a produção de máquinas para o campo e insumos. As máquinas, como muitas pessoas já sabem, né, tomaram os lugares dos trabalhadores do campo, porque se antes o trabalho ali no campo tinha que ser feito por 10, 20 homens, agora a máquina vai substituir basicamente todos eles e vai precisar apenas de uma pessoa para conduzi-la ali no processo de produção. Então, o que aconteceu foi uma expulsão das pessoas e como elas não tinham trabalho no campo, elas acabavam migrando para cidades que você vai ter aí então o êxito rural, né? Como é conhecido. Então, pronto, se não tinha trabalho no campo, eles iam procurar nas cidades que encontravam nas indústrias e nas fábricas, só que em péssimas condições de vida. E claro que isso trouxe muitos problemas urbanos, né? Como eu já disse, esse inchaço das cidades, muitas pessoas lá, grandes problemas porque não tinha saneamento básico, a questão do lixo, muita produção de lixo, descartado de forma indevida e incorreta. Se até hoje você tem isso, né? Imagine aí no século XVIII a situação que não era. Inclusive, você pode até perceber isso naqueles filmes mais antigos que retratavam a Inglaterra dessa época, do século XVIII em diante. Como por exemplo, o filme do Sherlock Holmes e entre outros, né? Mas aí restou alguém no campo? Claro, né? Só que para produzir bens para as cidades e matérias-primas para as indústrias. E, bom, se antes você tinha ali uma produção no campo mais voltada para a questão de subsistência, você vai ter também essa mudança que a produção não seria mais para subsistência, sim, como eu falei, a questão de bens para as cidades e matérias-primas. Bom, e tudo o que eu disse até aqui, claro, óbvio e evidente que não ia se restringir apenas às fronteiras da Inglaterra, né? E a necessidade dela de expandir o seu mercado, como é que ficava? Ia muito além das suas fronteiras. E isso fez com que surgisse o liberalismo econômico, liderado pelo filósofo Adam Smith. A teoria era o seguinte, ela defendia que o Estado não era para intervir na economia. E se tivesse algum problema na economia? Se resolvia sozinha, ela tem essa capacidade. Não se resolvia, até hoje é a mesma coisa, né? Se resolve sozinho, não precisa intervir, nem nada. E, bom, defendia também que deveria ter essa livre concorrência, tanto de empresas, né, como de países. Isso ia favorecer quem? A grande potência mundial, Inglaterra, do momento, daquele momento, claro. Então, minha gente, vocês precisam perceber e ter esse olhar crítico que tudo está interligado, nada é por acaso. Então, como favorecia a Inglaterra, de que modo? A Inglaterra não tinha concorrentes à sua altura. Ou seja, então era muito mais fácil para ela ter essa livre concorrência, porque se ela um concorrentezinho que ela tivesse, ela tinha o poder de derrubar. Então, na verdade, essa livre concorrência, né, era e é um pouco camuflada. Porque quem tem poder é sempre quem vai mandar no negócio todo, na coisa toda. Então, né, enfim.
E, bom, chegamos no final do vídeo. Eu espero de coração mesmo que você tenha gostado. E assim, eu falei sobre a primeira revolução industrial, tem mais duas. Para a história, alguns historiadores consideram apenas a revolução industrial como uma só, né? Mas bom, a geografia divide em três: primeira, segunda e terceira. E hoje, como eu acabei de falar, falei da primeira. Espero que você assista os próximos vídeos, né? Para não perder, não ficar desfalcado, faltando alguma coisa para você entender. Como você viu, é sim bastante coisa. E mais uma vez espero muito que você tenha gostado. Espero você no meu próximo vídeo e até o próximo vídeo. Ai, não esquece de dar like e se inscrever. Tchau!